né? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar. Então, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso terceiro encontro na Supervisão Acadêmica SED, né, onde nós passamos as orientações para os alunos que estão em fase de contratação, né, ou que não possuem supervisor, né, lá no polo. Então, a gente faz essas orientações aqui e alguns atendimentos, né, individuais, caso necessários, tá certo? Então, para a gente iniciar, eu preciso já informar a todos, né, que nós estamos já com as atividades 2 já preparadas, tá, para realizar. Então, já tem a abertura da atividade 2. Então, não pode esquecer de fazer a atividade 2. E quem ainda não entregou a atividade 1, mas é porque minha proposta não está aprovada e não consegui. Aí precisa entrar em contato com a mediação para verificar a questão da reabertura da atividade, tá bom? Mas daí é somente mediante a aprovação da proposta, ok? Então, vamos lá então. O que a gente precisa entender? A atividade 1 e a atividade 2 são obrigatórias para aprovação na disciplina, certo? E a entrega da documentação também é obrigatória. Então, a gente precisa realizar a atividade 1, que é a entrega do formulário CRES, e nós precisamos realizar a atividade 2, tá? Que é o estudo de caso. E algumas disciplinas, como é empreendedorismo, né? Nesse caso, a gente tem uma elaboração de um projeto, e esse projeto, né, você tem que criar, né, de acordo com o comando da atividade 2 ali. Então, é importante que seja entregue a atividade 1 e a atividade 2 lá no estúdio. Então, não pode perder o prazo, tá certo? Se você perder o prazo, não adiantou de nada você ir para campo, que daí é obrigatório que tenha a nota, né, da atividade 1 e da atividade 2, tá certo? Então, não deixem de realizar a entrega das atividades do estúdio, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer problema que minha atividade está com problema, você entra em contato com o seu mediador lá no Fale com o Mediador, né? A Liza vai atender a todos, tá? Vocês conversem com ela, falam, olha, não estou conseguindo visualizar, está tendo algum problema na minha atividade. Então, daí você já entre em contato o mais rápido possível para não perder o prazo, tá bom? Entendidos? Todo mundo? Ok. Então, tá bom. Então, vamos lá, então. Primeiro, né, vou precisar, né, passar a primeira orientação antes da elaboração da documentação, tá? Recado importante. Eu preciso que vocês todos acompanhem a, a sua proposta de estágio, tá? E todo mundo, aquele que encaminhou, que ainda não está aprovado ali, verifique a sua proposta, tá? Até a sua aprovação. Então, confirme, olha, minha proposta está lá concluída. Por quê? Às vezes pode ser que, mas eu fui para campo, enviei minha proposta depois, mas acabei não conferindo se estava aprovado ou não, fui para campo, realizei e na hora verifiquei que não estava aprovado. E daí o que acontece? Você vai reprovar, porque não tem como a gente, né, passar sem que tenha uma proposta aprovada. Então, a gente primeiro tem que confirmar se a nossa proposta está aprovada. Então, como que eu vou fazer isso? Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui uma aluna nossa aqui. Vocês não estão conseguindo... Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira, que daí fica mais fácil. Ó, vou compartilhar aqui, até para a gente ser mais didático, né, na questão da documentação, onde que eu vou, o que eu vou fazer, Uhum. né? E daí já fica muito mais prático para que vocês entendam. Então, vou utilizar um RA de uma aluna para a gente ir verificando aqui. Então, vamos lá então. Deixa eu ver se as... Primeiro eu vou verificar aqui
a questão da proposta. Então, vendo aqui que a aluna está em observatório. Deixa eu ver, a gente vai verificar se ela está com a proposta aprovada. Então, verifico aqui, ó, ela está com a proposta aprovada aqui, ó, 29/9 a 30/11. Então, está concluída. Significa que ela tem proposta aprovada. Então, tá certo. Beleza? Então, confirmei, minha proposta está ok, está aprovada, está concluída aqui, ó, status concluída. Então, beleza. Agora eu vou para o preenchimento. Então, lembre-se que é importante ter proposta concluída. Caso o aluno não tenha proposta concluída, todo o estágio que ele realizar será invalidado, tá certo? Então, é extremamente importante que vocês tenham proposta concluída, ok? Então, vamos lá, então. Então, eu estou aqui no meu estúdio, né? Vou aqui no início e vou entrar na minha disciplina. Onde que eu vou aqui para verificar a minha documentação? Material da disciplina, certo? E vou baixar as minhas atividades. Então, vamos lá, então, o que eu preciso baixar? O que eu preciso? Quais são a lista de documentos que eu preciso antes, né, para mim poder realizar o estágio? Então, vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a lista só para a gente iniciar, para que vocês tenham uma noção do que nós precisamos, quais as documentações que nós precisamos entregar como documentação final, tá certo? Então, vamos lá, então. Então, nós estamos aqui com a documentação, e esse é o checklist da minha documentação, tá certo? Então, vamos lá, então. O que eu preciso entregar? Plano de ação, né? Plano de atividade do estágio, registro de frequência de campo, registro de frequência acadêmico, avaliação de desempenho e termo de conduta. Então, o que a gente precisa lembrar são 5 documentos que eu tenho obrigatórios ali dentro da minha documentação. 5 documentos, então a gente não pode perder, a gente precisa fazer esse checklist. Ah, deu 4, opa, tá faltando 1. Deu 3, opa, tá faltando 2. Então tem que verificar, confirmar, olha, são 5 documentos que eu vou anexar num arquivo só e vir enviar para a aprovação. Então, 5 documentos que eu preciso: plano de atividades do estágio, registro de frequência de campo, registro de frequência acadêmica, avaliação de desempenho e termo de conduta, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só aprovar aqui, alguém está precisando entrar. Ok. Vamos lá, então. Então, vamos iniciar, então. Lembrando, 5 documentos de estágio no checklist que eu preciso observar. Primeiro, plano de atividades, tá? Ó, deve ser preenchido no início do estágio, em conjunto com os 3 atores, supervisor de campo, acadêmico e aluno. Então, esse vai ser um planejamento dos dias e horários de campo, e o planejamento das atividades serão desenvolvidas em campo de estágio. Como eu disse para vocês lá nos encontros anteriores, eu preciso que esse plano de atividade seja reelaborado, tá? Lá no início, no primeiro dia de campo, eu preciso já elaborar esse plano de atividades. Por quê? Quando o credenciamento do campo for realizado, né, o CRES vai solicitar, olha, vocês têm o plano de estágio? Aí ele precisa estar com o plano de estágio ali. Até então, né, lembrando que precisa, no campo, ter uma cópia desse plano de estágio, ok? Então, é no início do estágio que se deve fazer esse plano de atividades, ok? Então, não pode deixar esquecer. Então, ele vai planejamento de dias e horas e também com as atividades a serem desenvolvidas. Então, começando para o plano de estágio. Vamos lá, então. Como que eu faço? Então, eu vou aqui na minha ficha, né, documento de estágio aqui, né, documentações, materiais de disciplina aqui, e vou procurar o meu plano de estágio. Opa, aqui, ó, achei meu plano de estágio, ok? Então, vou fazer o download dele e vou fazer o preenchimento.
Vamos lá, então, preenchimento do meu plano de estágio. Então, ó, instituição concedente, o local onde eu estou fazendo estágio, setor, endereço, cidade onde estou fazendo estágio, meu nome de estagiário, RA, disciplina na qual eu estou realizando o estágio, período de início e término. Esse daqui é o período real que você iniciou. Então, se eu iniciei no dia 10/11, eu vou colocar aqui, 10/11/2025. E qual é o término? Ah, o término eu vou colocar aqui o término aproximado, porque eu já fiz a minha conta. Olha, se eu começar no dia 10/11, eu vou terminar fazendo tal, tal, tal. Vou terminar, por exemplo, no dia 6/12, né? Vamos supor aqui. Então, fiz as contas, 6/12 eu termino minha carga horária, ok? Então, colocar início e término real. Então, primeiro dia e o último dia em campo, tá certo? Aqui, entrada, que eu vou realizar a minha entrada e saída. Se eu vou de manhã ou à tarde, eu vou colocar aqui e vou finalizar aqui com a carga horária. Lembrando, ó, carga horária máxima semanal, 6 horas diária e 30 semanais. Então, tem que colocar aqui, eu não posso extrapolar 6 horas diária, porque a lei de estágio diz que o estagiário só pode cumprir, no máximo, 6 horas diária e 30 semanais. Então, vou colocar aqui no final 6 horas, tá certo? E aqui, ó, vou colocar a soma. Quantas horas eu vou realizar? Vamos supor, o máximo que eu posso realizar são 30 horas, tá certo? Não posso extrapolar as 30 horas, ok? Então, tem que lembrar disso. Máximo 6 horas diária e, no máximo, 30 horas semanais, ok? Então, vamos lá para as informações. Supervisor de campo. Vou colocar completo aqui, supervisor de campo, né, a função, o número do CRES, o e-mail e o telefone. Supervisor acadêmico. Quem que é o supervisor acadêmico? Vamos colocar aqui, ok? Número do meu CRES, 12056, ok? E-mail e telefone. Esses campos aqui pode deixar em branco, tá certo? Aqui as informações importantes, atividades a serem desenvolvidas. Por isso, quando a gente fala, eu tenho que fazer isso lá no início, no primeiro dia de estágio, é por causa disso. Ó, atividades a serem desenvolvidas. Então, eu vou descrever aqui as atividades a serem desenvolvidas. Especificar as ações relacionadas, né, às 3 dimensões: teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. Tá bom? Então, só vou colocar, enquadrar as minhas atividades dentro dessas 3 dimensões. Ok? Então, com o auxílio lá da sua supervisora de campo, você vai fazer o preenchimento das atividades que você vai realizar e vai dimensionar de acordo com a dimensão da atividade. Por exemplo, vou fazer visita domiciliar, vou fazer relatório. Ah, ele vai se enquadrar onde? Técnico cooperativo, entendeu? Ah, vou fazer o estudo, né, da minha atividade. Por exemplo, vou fazer um estudo sobre a atividade onde eu vou desempenhar. Por exemplo, eu sou no CRAS, então eu tenho que fazer o estudo relacionado às leis, né, de acessibilidade ou às leis, né, do usuário que eu vou atender ali. Então, de acordo com isso, qual vai ser o meu, a minha dimensão que eu vou teorizar? Vai ser algo teórico metodológico. Então, eu vou colocar ali, foi estudar de acordo com, para atendimento ao usuário, vou realizar o estudo de tal lei para acesso ao Bolsa Família, né? Então, essas são os mecanismos que eu vou teorizar de acordo com a atividade que você vai realizar. Então, você vai colocar teórico, ético, político, onde que eu vou usar o meu código de ética ali da profissão como base para o atendimento. Então, você vai, de acordo com a atividade, você vai colocar, dimensionar dentro das 3 dimensões, tá certo? Então, você vai fazer isso junto com a sua supervisora de campo, tá? Ela quem vai dimensionar junto com você quais são as atividades que eu vou executar, beleza? Uma dúvida?
Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Uhum. Todo mundo entendeu? Plano de estágio, tá? Todo mundo já está com o plano assinado, né? Eu acredito, né? Todo mundo com o plano assinado. Então, como eu confio em vocês e acredito que todo mundo já está com o plano assinado, tá preenchido já com a supervisora ali, né? Então, salvo algumas exceções, né, Odete, que você está esperando ainda a aprovação, né? Mas quem já está em campo, então já está com o plano de estágio assinado. Então, primeira documentação. Por que é importante fazer isso, pessoal? Porque a gente vai se organizando, a gente vai conseguindo se organizar. Então, se eu já começo com o plano de estágio, né, e o termo de conduta ali, porque é meu primeiro documento, então eu já tenho 2 documentos ali, já prontos já no início do estágio. O que vai sobrar para mim? Registro acadêmico, registro de campo e a avaliação, que vai ser no final do meu estágio. Olha só como é que eu consigo me organizar e deixar tudo tranquilo, sem conseguir, né, atropelar, fazer tudo de última hora, tá certo? Então, isso ajuda demais. Andréia, deixa eu ver aqui. Andréia, né? Está esperando a minha proposta de estágio no portal Valoriza. Ok. Daí, André, você tem que fazer o cálculo, tá? Para verificar se a questão da sua carga horária, né? Se você vai conseguir realizar o estágio, tá? Tem que pensar nisso também, ok? Então, isso é importante. Então, vamos lá, então. Começamos o plano de estágio, então vamos lá para o próximo. Deixa eu pegar aqui. Então, depois do plano de estágio, nós temos o termo de conduta. Esse é o mais simples documento. Então, vamos lá. Então, para que a gente entenda, depois do plano de estágio, a gente vai ter o plano de conduta. Deixa eu pegar aqui, que ele é o último. Então, termo de conduta, tá? Ele é o termo que celebra, né, entre a instituição e a concedente, de que o aluno está ciente das obrigações durante o período de estágio, né, dentro que ele vai atuar dentro de uma conduta ali ilibada, né, que ele vai ser responsabilizado, que ele conhece, né, as práticas que deve atuar ali, tá certo? Porque aluno também fecha campo de estágio, né? Então, se por acaso um aluno não teve uma conduta ali da instituição, não teve uma conduta, né, correta dentro do campo de estágio, vocês acham que o supervisor vai querer outro aluno da instituição? Não. Então, assim, às vezes você está fechando, pode fechar campo ali para o seu colega que está chegando, né? Ou até fechar campo para você mesmo, que às vezes você fechou um campo ali, né? Pode ter dificuldade com outro campo. Então, é importante a gente ter uma conduta ali, né, correta dentro do estágio. Então, vamos lá então para nossa termo de conduta. Então, tem aqui, ó, no oitavo aqui, tem o termo de conduta. Então, vou fazer o download do meu termo de conduta, né? Olha como ele é bem simplesinho. No termo de conduta, você vai colocar o quê? O seu nome, né? Então, e o seu RA. Então, vai colocar aqui, vamos supor, Maria Aparecida. Então, vou colocar aqui o número do RA, 2203445, dígito 5. Vamos supor, fictício aqui. Então, Maria Aparecida, e eu só assino aqui. Vou colocar a cidade, né? Colocar aqui, ó. Então, Maringa. Ah, qual que é a data que eu coloco aqui? A data que eu iniciei estágio. Que o ideal é você já entregar esse termo de conduta já no início do estágio. Então, vou colocar aqui meu estágio, dia 11, dia 10. Vamos colocar aqui do 11 de 2025, beleza? E vou assinar aqui, tá certo? Simples assim. Esse é o termo de conduta de estágio. Então, já
tenho 2 documentos ali no início do módulo, então não preciso me preocupar com esses 2 documentos, tá? Simplesinho, né? Não tem erro. Tá certo? Então, vamos lá, então, registro, né, de campo. Então, vamos lá para os 2 registros. Então, o registro das atividades empenhadas pelo aluno em campo de estágio, conforme, né, estabelecido no plano de atividades, e deve completar as 80 horas. Então, por que que a gente deve ser estabelecido conforme no plano de atividades? Então, o plano de atividades de estágio, aquele plano de estágio que a gente faz no início, é uma previsão das atividades que eu vou realizar. Ou seja, né, ele vai acompanhar um pouco, né, daquele plano inicial que eu realizei. Então, as atividades que estão lá, que, né, coloquei ali que eu iria realizar, eu vou colocar ali, né, vai ser condizente com a atividade que eu vou realizar ali no meu registro de atividades em campo, ok? Então, mas pode ser que mude, pode ter atividades ali que eu achei que eu iria executar, mas não houve tempo, ou que atividades que eu não coloquei lá no plano e eu executei, tem algum problema? Nenhum, porque o plano de atividades é apenas um plano, né? Uma previsão do que eu vou realizar. Então, pode ser que haja atividades que você execute e atividades que você não execute, que não esteja ali dentro do plano, tá bom? Mas isso não tem problema nenhum. Vamos para o registro de campo, tá? Vamos lá então. Onde que eu vou buscar aqui? Meu registro de campo. Olha aqui, ó, registro de frequência de campo. Então, vou aqui fazer o download, tá? E vou digitalizar o meu registro de campo. Deixa eu admitir aqui para a gente já. Então, vamos lá então. Registro de frequência de campo. Pronto. Olha aqui, registro de frequência de campo. Eu tenho aqui o nome do estagiário, né? Número de matrícula, também didático, período de início, vou colocar aqui o dia e o mês e o ano, né, de que eu iniciei. Então, estou supondo que eu vou iniciar, que eu iniciei hoje, vou colocar aqui, dia 10/11/2025, tá? Aqui, término. Então, supondo que eu vou terminar no dia 6/12/2025. Aí eu vou colocar aqui meu e-mail, meu telefone, as informações, disciplinas de estágio que eu estou matriculado, polo presencial, qual que é o polo que eu estou matriculado, instituição concedente, né? É a instituição na onde eu estou realizando o estágio. Vou colocar o endereço aqui completo, a cidade, supervisor de campo e o CRES, supervisor acadêmico, tá? Vamos colocar aqui. Então, Juliano Sanches de Oliveira. Número do meu CRES, então ele é 12056, já deixo preenchido aqui. E daí, aqui eu vou colocar a minha carga horária. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui dia e mês. Então, não preciso, né, deixar aqui dia e mês, eu vou só colocar. Então, vamos lá, dia 10/11, eu entrei. Então, não preciso colocar a hora, só vou colocar dessa forma aqui. Então, eu coloquei aqui, vamos supor, às 9 horas, né? Ou posso colocar assim e colocar aqui às 13 horas. E vou colocar minha carga horária. Então, vamos supor aqui 6 horas. Certo? Simples, não precisa ter erro. O que eu vou precisar aqui da dedicação e cuidado de vocês, tá? Deixa eu só admitir aqui, Cris. Pronto. Eu vou precisar da dedicação de vocês e a atenção, tá certo? Tá vendo aqui, ó, descrição detalhada da atividade. Eu vou detalhar, né, a minha atividade, né, de forma
bem detalhado no que eu realizei durante o dia. Então, vamos supor, coloquei aqui que eu, nesse dia 10, né, das 9 a 1, o que eu fiz? Eu acompanhei minha supervisora em visita domiciliar para atendimento de triagem do cadastro do Bolsa Família, né? Então, foi visita domiciliar, ao, vamos supor, a uma família de idoso, ou um usuário, né, de idoso, tal, para cadastro da Bolsa Família, onde foram feitas averiguações, a triagem, né, benefícios para a família, direitos, acompanhamento, explicações. Você vai colocar o que foi passado ali durante essa visita, né? Ó, direcionamento, foram feitos encaminhamentos, foram feitos, né, cadastros. Então, você vai colocar o que você fez ali durante o dia, essa visita. Depois você vai colocar o que mais você fez. Ah, nós fizemos também relatórios. Então, quando nós chegamos da visita, foi feita a elaboração do relatório. O relatório sobre a visita da triagem, né, sobre benefícios do Bolsa Família. Realizamos atendimentos de usuário, foram feitos 3 atendimentos durante a manhã, né, de 3 usuários que foram feitos triagem para benefícios, tal, o encaminhamento, e você vai colocar detalhadamente o que você fez durante esse dia, tá certo? É importante que seja detalhado, que a gente, né, que você utilize também termos técnicos, tá? Cuidado com a forma como você escreve. Aqui a gente vai tentar já trabalhar, né, a forma como você vai descrever nos relatórios. Então é preciso que você, né, tenha um cuidado na hora de falar. Olha, você não vai colocar aqui, precisamos, vamos supor aqui, uma ideia que a gente teve, que a gente já pegou algumas vezes em correções de atividades, né, na época que nós fazíamos correções, a aluna, fizemos coxinhas e salgados para a festa de Réveillon, para a festa junina, lá no Lar dos Idosos. Aí a gente pensa, mas auxiliamos lá na construção, na montagem da festa, né? Então, assim, a gente precisa pensar e refletir. Fazer coxinha, né? Fazer enfeite para festa, né? A gente tem que entender qual é a atividade do assistente social ali. A gente sabe que nós somos, né? A gente está ali num local onde a gente, às vezes, muitas vezes, precisa realizar várias atividades, mas todas as nossas atividades precisam ter, né, uma consciência. Não faça uma atividade simplesmente por fazer. E existe atividades que é de competência do assistente social, tá certo? Tem atividades que é de competência e que você não está ali para realizar uma atividade que não que foge da competência e é uma atividade que esteja dentro daquele plano de atividade, tá? Que você elaborou com a sua assistente social, né? Com a sua supervisora. Então, não fuja disso, não fuja. Ah, quando assim, mas a gente não pode ajudar numa festa, na elaboração? Pode. Mas como que eu vou detalhar em termos técnicos do serviço social, do assistente social, uma compreensão, né, dessa elaboração? Se eu auxiliei na elaboração de uma atividade, né, eu preciso entender qual que é a função dessa atividade. Eu não posso, né, apenas realizar uma atividade por realizar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pensar que essa atividade tem um propósito. Então, fortalecimento do vínculo familiar, porque quando eu pego o usuário, chamo o seu familiar, né, convido para uma festa, então essa festa tem um propósito. Então, se eu trabalho na execução, elaboração de uma festa, então essa festa tem que ter um propósito. Então, qual que é o propósito? É o fortalecimento do vínculo familiar. Ah, mas se é uma festa, por exemplo, uma quermesse, para captação de recurso. Opa, se é para captar recurso, então daí o que eu tenho? Olha, elaboração no planejamento de captação de recurso
para a instituição, né, onde a atividade realizada foi a elaboração de uma quermesse, né, pensando na época junina, onde né, tem a possibilidade de elaborar essa festa. Então, eu tenho que pensar na atividade que eu vou elaborar. Eu não posso colocar aqui, eu fiz enfeite, eu fiz isso, eu ajudei nisso, eu fiquei no caixa. Eu tenho que trabalhar, posso trabalhar na elaboração? Posso, mas eu sou um profissional em formação. E como profissional em formação, eu preciso ter essa consciência, tá? De que o meu trabalho, tá? Tem que ter um propósito. Eu não faço nada sem propósito, nada dentro, né? Nada fora do que é a atribuição do assistente social. Então, tudo que eu for elaborar, nos mínimos, ele tem que ter uma função ali do usuário, ele tem que ter como foco, sempre pense dessa forma. Toda atividade que eu for realizar, todo projeto que eu for realizar, dentro do terceiro setor, dentro do segundo setor, dentro do primeiro setor, eu tenho que pensar na emancipação humana, na emancipação desse indivíduo, tá certo? Então, assim, dentro do primeiro setor, eu tenho que pensar também na emancipação dele, na autonomia desse usuário. No segundo também, no terceiro da mesma forma. E a gente vê, né, dentro do terceiro setor, de uma forma mais clara, que a emancipação fica um pouco, como que eu posso pontuar para vocês? De forma oculta, né? Fica meio de forma oculta por causa do assistencialismo. Então, a gente não pode confundir o assistencialismo com uma emancipação, projeto de emancipação humana. Então, dentro da política, né, que nós vamos realizar, dentro do planejamento do assistente social, é sempre focado dentro da emancipação do usuário. Se você não está fazendo nada que emancipe esse usuário, tá? Então, seu projeto é assistencialista, é puramente assistencialista. Mas então quer dizer que eu não posso ser assistencialista? Pode, só que a gente não pode ficar simplesmente atrelado ao assistencialismo, a projetos assistencialistas. A gente precisa ter algo efetivo que busque a emancipação desse usuário, tá certo? Entendido? Então, a gente tem que pensar nas atividades que a gente vai executar, a gente tem que pensar em como nós vamos elaborar essa atividade. Por que é importante isso? Porque eu preciso detalhar aqui vocês aqui dessas atividades. Porque é através dessa atividade aqui que a gente vai entender como vocês aprenderam lá no campo, o que vocês aprenderam em campo, tá certo? Então, todas as atividades aqui é importante, é extremamente importante que vocês detalhem de forma cada vez mais clara, tá certo? Vamos lá, então, só para... Deixa eu colocar aqui. Então, assim, para a gente entender, tá? Vocês compreenderam quando eu falo em emancipação do usuário, atividades que vocês vão executar em campo? Vocês conseguem compreender isso? Porque é extremamente importante como profissionais, tá certo? Este é o momento que a gente vai formar, né, a nossa conduta. Então, é dentro do estágio, desse momento do estágio, que nós vamos formar a nossa conduta. Então, é importante que a gente entenda como é esse processo de trabalho do assistente social. Então, se eu não entendo isso, tá? Eu vou virar um assistencialista, um profissional assistencialista que só pensa ainda naquele processo de benevolência, de contribuir, de doação. Sabe quando você pensa, a gente, mas é só para doação, vou fazer campanhas de doação, de arrecadação. Não que isso não seja importante, tá? É importante também, porque a gente precisa pensar no agora também. A gente precisa pensar no hoje. Só que a gente não pode esquecer que esse projeto precisa de algo a mais além do imediatismo. Senão a gente
vira aquele apagador de incêndio. Então, a hora que tá, né, que o usuário tá ali, tô com fome, vamos fazer uma arrecadação de alimento. Tô com fome de novo, arrecadação de alimento, sabe? E as pessoas, muitas vezes, saturam, tá? Muitas vezes saturam em políticas de assistencialismo. E esse saturamento chega um momento que a instituição pode até fechar, porque não tem um projeto de emancipação, não tem um projeto a longo prazo, porque só pensa em apagar fogo. Então, assim, eu queria aproveitar esse momento de preenchimento da documentação para a gente falar sério sobre a formação do assistente social, como o assistente social deve trabalhar, como é importante a gente pensar, né, de forma imediata para o agora e de forma futura. Então, é isso que vai fazer o diferencial do assistente social, né, que vai ter um mercado de trabalho amplo, que vai ter uma mente aberta, que vai ter, né, uma possibilidade de alavancar cada vez mais dentro de uma instituição. Aproveitando, acho que me recordei agora que dentro da ficha, né, da lista de presença, da avaliação, teve, acho que foi no segundo, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, que pediram para falar um pouquinho sobre o terceiro setor. Então, assim, nesse momento, eu acho que até é interessante a gente pensar sobre o terceiro setor. Não sei se todo mundo está no terceiro setor, já passaram pelo terceiro setor, mas a grande maioria dos assistentes sociais, né, eles têm vagas, assim, em maior parte, dentro do terceiro setor. E isso é importante a gente ter essa mentalidade como profissional, né? Projetos, tá? Projetos de captação é bacana, tá? Só que a gente tem que pensar mais futuramente. A gente tem que pensar até para quem vai gerenciar uma instituição, né? Para quem vai ser assistente social dentro de uma instituição do terceiro setor, pensar que a instituição deve ser profissionalizada, tá? Ela deve ser pensada de forma como se fosse uma empresa, a empresa mesmo. Então, assim, a gente tem voluntários, temos, só que a gestão de voluntários deve ser profissionalizada, entendeu? Mas se é voluntário, você consegue, olha, gestão de voluntários, né, é uma área muito boa, a gente precisa dentro da instituição, e a gente precisa saber lidar com voluntários, então a gente tem que se capacitar, porque a gente precisa entender como gerenciar voluntários, porque são pessoas que estão ali dispostas a ajudar, só que muitas vezes ele não tem um compromisso que você espera. Então, a gente tem que separar pessoas que são, né, compromissada, que tem compromisso, você vai designar para uma atividade, pessoa que só tem aquele tempo e que às vezes não tem muita disponibilidade, você designa para ações dentro da instituição. Então você tem que saber gerenciar também voluntários, você tem que saber gerenciar recursos, porque o assistente social também precisa entender sobre finanças, porque assistente social também faz prestação de contas. Vocês podem pegar instituições sociais que não têm um administrativo. E quem faz a prestação de contas é o assistente social. Então, por exemplo, se você recebe recursos da prefeitura, você tem que prestar conta. Alguns recursos da prefeitura ou fundos municipais, né, por exemplo, você trabalha com o fundo da criança e adolescente, você precisa fazer 3 orçamentos para fazer compra. Você tem que entender que uma porcentagem do valor que você recebe do fundo, você não pode gastar com pessoas, né, com custo pessoal. Então, você tem que saber administrar. Então, tem recursos que você só pode fazer reformas. Então, você tem que saber administrar. Olha, esse recurso é só para reforma. Então, você tem que separar. Então, você tem que entender também de finanças dentro do terceiro setor. Então, muitas vezes, é o assistente social quem faz isso, tá? E a gente tem capacitação para fazer isso, nós temos capacidade para fazer esse trabalho, gerenciamento, prestação de recursos, a gente tem, porque a gente já faz o relatório das atividades, então, assistente social não é só fazer relatório,
do atendimento, atendi ali o usuário e tal, encaminhei. Não, ele também faz a parte de capacitação de voluntários, ele faz treinamento, o assistente social é capacitado para realizar a gestão da instituição. Então, assim, até a nossa professora, né, que é do terceiro setor, ela é gestora de uma instituição social. Então, assim, ela é assistente social e gere uma instituição. Então, você vê que a gente tem capacidade para chegar longe. Vai depender de cada um. Só que, se a gente for uma assistente social imediatista, que só pensa ali, na campanha de arrecadação, de vamos doar a cesta básica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só ali, só não apaga incêndio, tá? Aí dificilmente a gente evolui, dificilmente cresce e chega um momento em que a gente vai perdendo espaço. Assistente social, fica aqui só atendendo, fazendo triagem, né? O máximo que você vai fazer ali, fica ali fazendo triagem, porque muitas vezes, ou quando não é substituído por um psicólogo dentro da instituição, porque, não, um assistente social não, só fica ali fazendo triagem, compensa um psicólogo. Entendeu? A gente vai perdendo espaço também por causa disso. Então a gente precisa se inteirar, a gente precisa se capacitar e a gente tem capacidade para isso. A gente tem conhecimento para isso, a gente tem opções e nós somos treinados dentro do curso para fazer isso. Então, assim, quem ainda tem ainda empreendedorismo para fazer, aproveita a disciplina, porque é uma disciplina extremamente importante para abrir sua mente, para entender o funcionamento do profissional. Então, para a gente não se delongar muito, então seria isso. Então, assim, só para a gente entender um pouquinho e a gente compreender sobre o trabalho do assistente social, tá certo? É extremamente importante que a gente entenda a nossa função, o que nós precisamos realizar, tá certo? Alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Agora é a dúvida. Olha, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso dentro do terceiro setor? Eu estou dentro do terceiro setor ou eu estou no, no segundo setor, né? Num CRAS, num CRES. Como que eu ajo? Qual que é a minha dificuldade? Alguma dúvida dentro do estágio? Aproveita esse momento para a gente já tirar dúvida, para a gente fazer um detalhamento, até a questão da descrição da atividade que a gente realiza dentro do estágio. Tá certo? Vamos lá, gente. Eu preciso da colaboração de vocês para a gente fazer uma supervisão dinâmica. Porque se eu acho, ou eu vou achar duas coisas, ou vocês sabem muito, sabem tudo, ou não estão entendendo nada. Então eu preciso confirmar. Tudo certo? Vamos lá então. Só interage, vamos lá, tudo certo. Pode ser no chat, vai falando, olha, eu entendi. Oi, Giovana. Oi, professor. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô vendo bem. Pode falar. Então, eu estou fazendo estágio na APAI Hum, e a minha dúvida é a seguinte: até o dia 20 agora, vai ter as eleições de troca da diretoria. uhum, E aí pode ser que troque o presidente, certo. né? Pode ser que troque ou não. Uhum. E aí meu estágio vai terminar depois. Tem problema? Nenhuma. Não? Não. Porque Ah, assim, porque a eleição vai ocorrer depois que você já está com a documentação aprovada, né? sim, sim. Não, já vou estar quase terminando. Vai faltar uns dias, 3 dias, quatro Não, não dias tem depois eu problema. só termino. A única diferença que você vai ser, por exemplo, se você permanecer no mesmo campo, no módulo 51 de 2026 do ano que vem, O se você próximo eu permanecer no tenho que mesmo voltar. campo, isso, aí você tem que fazer um termo de convênio novo com um novo presidente, Ah, entendeu? sim, Tem que sim. atualizar, tá bom? Daí você faz um termo de convênio novo com as informações do novo presidente, daí já atualiza, Ah, tá bom? sim. Tá bom, É então. como a instituição, como a instituição social, associação, né?
Então, a gente... Deixa eu ver se tem alguma aqui no chat, que eu acho que tu me pergunta. Faço serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, acompanho as atividades com as crianças, detalho as atividades ou faço um relatório mais técnico? Tem que detalhar as atividades? Sim, tá, Gabriela? Tem que detalhar as atividades. Então, assim, o que você faz no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? As atividades que você executa dentro, né, com as crianças, ou assim, né, dentro das atividades ali, que você faz acompanhamento junto com a supervisora, e você faz detalhamento do que você realiza ali. Eu não sei se você conseguir falar para mim assim, o que que eu faço? Qual que é a sua atividade diária dentro ali da serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? Deixa eu ver aqui. Boa noite, professor. O assistente social tem competência para assinar como representante legal do campo de estágio, no caso do OCREAS? Tá, eu preciso entender o que seria essa competência, tá? Porque, assim, depende muito do cargo que o assistente social, porque assistente social dentro do CREAS, né, também pode ser um gestor. Ele pode ser assistente social e ter o cargo de gestor, tá certo? Então, se ele tiver um cargo de gestor e for responsável legal ali, ele pode, tá? Tá lá no termo de compromisso. No termo de compromisso, sim, tá? Então já vai especificado. Então, no termo de compromisso, o assistente social pode. Termo de compromisso, como eu já disse lá no início, quem pode assinar? O gestor da ferramenta, o coordenador ou o assistente social, seu supervisor de campo, tá bom? Ele pode assinar como representante legal, tá bom? Aí fica muito mais prático. Mas quem ainda está com proposta tem que ser para ontem, tá, gente? Quem ainda não elaborou proposta tem que ser para ontem, porque o prazo já se esgotou. E daí tem a questão do tempo, né? Vamos lá. O diretor está. Eu coloquei ele como. Tá certo, Camila. De- Aí deu um BO porque a funcionária lá não queria aceitar. Não, daí então, daí é com a concedente, né? Nós, como instituição, aceitamos a documentação pelo supervisor, tá? Aí, sim, se a concedente não aceita, infelizmente, aí não tem o que fazer, tá bom? Vamos lá, então. É, acompanham social em atividade dinâmica com temas pertinentes para a criança, tá certo? Então, daí, nesse caso, você tem que detalhar, tá bom? Camila. Opa, é a Gabriela Oliveira, né? Então, nesse caso, tem que acompanhar, tem que escrever, né, no seu relatório diário, né, tudo certinho ali, com detalhes. Oi, Cris, pode falar. Tem que clicar no microfone, tá mutado. Está muda. Não estamos te ouvindo, Cris. Tem que clicar Tá aí. ouvindo agora? Agora sim. Eu encaminhei as duas propostas, mas só não saiu aprovação, não. Todo dia eu olho, Você encaminhou quando? dia 13 do mês passado. 13? É 13/10. Não. 13/10? Não, É já as duas deveria ter. propostas, Não, empreendedorismo e observatório social. Aí todo dia eu olho, professor. Daí eu vi que então saiu tem a alguma nota coisa errada. lá. Não, peraí, calma aí. Se Deixa você só para quiser dar entender. uma Ó, olhadinha. pô, a proposta, a gente está falando da Não, o proposta termo já do aprovou. 54, O termo aprovou. tá? A gente está falando de proposta de estágio. Né, o termo já aprovou. Agora é as propostas, né? Que é aquela que ele tem que mandar certinho. Não, Eu mandei empreendedorismo. tá. É que eu não entendi. É que assim, a gente tem duas situações. É contrato Documentação ou de início. proposta? Ó, a gente tem a documentação de início de estágio, que é a proposta que a gente chama de proposta de estágio, que é o termo de compromisso e o termo de Esse foi convênio. aprovado. Foi A gente aprovado. coloca. Ufa, então tá bom. Então, Os beleza. Então, dois foram já. a proposta de estágio tá certo.
A gente, Esse foi então, está aprovado. falando aqui, você está falando de 54, né? Isso, é Tá. 54. É o Então, a último gente está estágio. falando de proposta 54. Está aprovado, beleza. Agora, a gente está falando de documentação de estágio. É, é a Documentação documentação. comprobatória de estágio. Ou Isso, seja, não essa aprovou. documentação que eu estou passando agora, que é os 5 documentos, né? Que é o plano de estágio, termo de compromisso, ou termo de... Termo de compromisso. Não, Não é o termo, desculpa. não, é um outro lá. Termo de Mas tem termo de isso. conduta, registro de frequência de campo, registro de frequência acadêmico e avaliação. Certo? São Então, 5 documentos que a gente tem que entregar, que são as 5 documentações comprobatórias que eu estou passando aqui hoje. uhum. Certo? Entendido? Entendeu? Eu mandei tudo certinho. Você já mandou do 54. Já Certinho. mandei todos. Agora estou só aguardando Então, acabar. não, mas ainda nem acabou o módulo. Então, Não, fique ainda calmo. não, professor. Não vai Ainda ter... tenho matéria com força, hein? Começou várias Não, ainda. não. Então, eu estou falando assim, se você já mandou sua documentação comprobatória de estágio, tá Já. tranquilo. Tá, agora tem que esperar. Não É vai, eles verdade. não vão corrigir ainda, calma. Tá Tá? bom. Eu Vai estava demorar um preocupada pouquinho. já. Não, não é assim. Tá bom? Então fique Tá tranquilo, eles bom, vão professor. aguardar. Obrigada. Só tem que acompanhar, porque assim, Eu olho todo dia. tem que verificar se não vai ter nenhum problema, tá? É, todo dia A eu olho. correção. Então, Tá beleza. bom, obrigada. Nada. Pessoal, certo então? Tudo certo? Então, Camila, daí assim, eu não sei como que tá a situação, se você conseguiu resolver. Então, daí a gente tem que encaminhar a documentação, né, o mais rápido possível para aprovação. Então, como eu já antecipei, sem aprovação, né, você não terá seu estágio validado, tá bom? Então, tem que resolver isso aí com urgência, tá? Então, vamos lá, então. Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos lá, então. Então, seguindo, então, a questão da documentação, né, de estágio, tá tudo certo, né? Registro de campo. Então, vamos lá, então, da sequência. Vamos aqui. Então, fizemos todo o registro certinho. Vamos, então, para o visto do supervisor de campo. Então, o supervisor tem que vistar aqui, né, lateral, assinatura, carimbo e assinatura estagiária. Como nós somos supervisão acadêmica, sede, né, eu não vou assinar a documentação de vocês, então vai em branco aqui, tá certo? Mas vocês vão colocar minhas informações aqui, bom? Vamos lá, então, para o próximo documento. Termo de registro de frequência acadêmica, né? Então, vamos lá, então, que é o nosso ponto-chave aqui. Eu vou lá que teve mudança no registro de frequência acadêmica. Então, vamos lá. Nome do aluno, nome do supervisor, número do CRES, ok? Aí o nome da disciplina. O que eu vou colocar aqui? Seminário de estágio supervisionado profissionais. Alguém lembra? São 4 seminários que nós tivemos, tá? Por disciplina. Então, cada disciplina teve o seu seminário. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, vamos colocar disciplina de terceiro setor. Vamos lá, terceiro setor e conselhos gestores. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou preencher o dia e o mês da minha, né, que ocorreu ali o seminário. Vamos
colocar aqui, foi no início do módulo, o módulo começou dia 29. Opa, peraí. Então, vamos lá. Então, vamos supor aqui, o módulo começou dia 29, né? Ó, dia 29. O nosso primeiro foi dia 2/10. Então, primeiro dia de seminário, dia 2/10/2025, tá certo? Então, foi o primeiro, vou colocar aqui. Quantas horas foi o seminário? O seminário foi de 50 minutos. Vou colocar aqui 50 minutos, tá certo? Então, como que eu vou descrever aqui o seminário? Então, vou colocar aqui, deixa eu diminuir aqui. Então, vou colocar aqui detalhadamente o que foi o seminário. Então, vou colocar seminário, vou colocar quem deu o seminário. O seminário foi com uma professora Jaqueline. Então, vou colocar aqui. Seminário de estágios do terceiro setor, realizado pela professora Jaqueline e tal, que realizou no dia 2, teve como tema, foi falado sobre, vamos supor aqui, sobre o terceiro setor, a instituição que ela trabalha, quais são os pontos, né? Foi falado sobre o estudo de caso, no qual ela falou, né? Relatou sobre, né, o estudo de uma aluna. Aí você vai pontuar qual foi o estudo de caso e vai colocar aqui, tá certo? 50 minutos detalhado. Aí depois, o outro dia, o segundo encontro, terceiro. E se foi sob demanda, professor, não deu para mim assistir no dia, mas eu assisti depois a aula por vídeo. Então, eu vou colocar aqui, sob demanda. E vou colocar, olha, aula com a professora Jaqueline, e vou falar o que foi que ocorreu na aula, tá certo? Oficinas com o supervisor acadêmico, ou seja, são os encontros que nós realizamos, tá certo? Então, vamos lá. Estamos no terceiro encontro. Nós tivemos, né, nós vamos ter 4 encontros. Nós tivemos já 2 e esse que nós estamos tendo agora. Então, vou colocar aqui os 4 encontros que nós tivemos. Então, vou colocar o dia do primeiro encontro. Deixa eu até verificar aqui certinho as datas que nós tivemos nosso primeiro encontro. Opa. Então, vamos lá, então. Abrir com... Então, nós tivemos dia 6 de outubro, 13 de outubro, 10 de novembro, e vamos ter uma dia 24 de novembro, que é o nosso último encontro, tá certo? Então, dia 10 de novembro, e que a gente vai colocar aqui. Então, 6 de outubro, 13 de outubro. Então, no nosso registro, então, vai ter que ter um dia 6/10, né? Um dia 13/10. Nós vamos ter agora dia 10/11. E vamos ter outro dia 24/11/2025. Tá certo? Então, a gente vai colocar a quantidade de horas. Vamos colocar aqui, que a gente fez 2 horas aqui, 2 horas aqui. Hoje a gente está indo para 2, vamos colocar 2 horas. E aqui, vamos colocar 2 horas. Opa.
né? Vamos supor aqui que foram 2 horas, tá? A gente ainda não sabe, pode ser que seja mais de 2 horas, mas a gente vai ter que ver, só por um exemplo. E a gente vai colocar o que foi passado dentro da supervisão com a oficina aqui que a gente fez. No primeiro encontro, o que nós falamos? Nós falamos sobre o preenchimento do termo de convênio, termo de compromisso, tiramos dúvidas sobre o estágio, né? Como funciona o estágio. Segundo, como que foi? Credenciamento cresce, como que foi preenchimento, como que a gente preenche o credenciamento cresce, como que a gente fez o preenchimento do termo de convênio, termo de compromisso, como que envia o termo de convênio, termo de compromisso. Hoje, o que a gente está falando? A gente já tirou dúvida referente à questão do estágio, o preenchimento das documentações. Então, a gente já está falando aqui sobre como preencher as documentações de estágio. Então, a gente vai falar sobre os temas que a gente elaborou dentro da oficina aqui de supervisão, tá certo? Esse aqui vai ficar claro para todo mundo, né? Todo mundo participando. Mas eu não assisti a primeira, eu assisti sobre não consegui participar ao vivo, então eu assisti sobre demanda, um vídeo. Então, eu vou colocar aqui, sobre demanda. Tá certo? Mesma forma. Então, eu assisti a oficina e tal, com o supervisor, que foi falado sobre isso, sobre aquilo. Ok? Então, 4. A gente vai pensar 50, 50, 50, 50. Depois, nós temos aqui 2 horas, 3 horas, né? E vamos colocar mais ali, dá 3 horas, mais ou menos aqui. Tá certo? Então, vamos colocar uma quantidade ali que deu ali, que eu imagino que vai dar mais horas, tá bom? Mas a gente vai atingir a carga horária que a gente precisa, tá bom? Então, 8 horas, né? 9, 10, já atingiu mais de 10 horas aqui da supervisão, tá bom? Então, supostamente, a gente já consegue atingir aqui as 10 horas com a supervisão acadêmica e a supervisão aqui, seminários de estágio supervisionado, tá bom? Já adianto para vocês, quem não está assistindo, né, o seminário ao vivo, tá perdendo muita coisa bacana, viu? É muita coisa legal e, assim, os profissionais são bacanas demais, os professores, assim, estão dando show, as aulas estão muito boas mesmo. A gente está aprendendo muita coisa legal, principalmente, nossa, empreendedorismo. A última aula de empreendedorismo, esse módulo foi demais, foi muito legal, tá bom? Então, assim, quem não está participando, né? Quem não participou, perdeu muita coisa, tá certo? Então, vamos lá, então. Então, a oficina, e aqui a gente já dá supervisão de estágio aqui, oficinas, com o supervisor aqui, já deu as 10 horas, né? Até mais de 10 horas. Aqui, atividades do estúdio. Vamos lá, então. Aulas conceituais. Eu vou registrar aqui as minhas aulas conceituais. Qual que é minhas aulas? Vocês já sabem que, vamos lá para a disciplina aqui, para a gente já mostrar aqui, ó, o que que eu tenho? Ó, as minhas aulas extra, né? Ó, aulas ao vivo, tá bom? E as aulas conceituais. Olha aqui, ó, são 10 aulas conceituais. É pouco tempo, ok? Mas são 10 aulas, então vai somar. Então, com todas essas aulas, aulas extra, aulas ao vivo, tá? E aulas conceituais, tá certo? Deixa eu ver aqui. É isso. E daí nós temos, né, a questão do estudo de caso, nós temos material de estudo, tá? Ó, da disciplina que vocês vão ler para realizar, material de pesquisa. Então, as atividades que eu tenho que executar, ó, já, ó, lembrando, tá? Aproveitando, ó, dia 30/11 conclui a disciplina, a atividade 2, tá? Não pode deixar de realizar. Então, tudo que a gente for realizar aqui, dentro do estúdio, contabiliza aqui dentro do seu relatório de estágio, tá bom? Então, as suas atividades de estudo, aulas conceituais, aulas extra, estudo de caso e autoestudo, que é a leitura do livro, realização, né, de pesquisas que vocês façam,
ali para realizar a atividade, mas também sejam coerentes, né, gente? Vamos lá, né? Não dá para colocar 4 horas de aulas de autoestudo, né? Se você não leu, não assistiu às aulas conceituais, são obrigatórias. Aulas extras são obrigatórias. Estudo de caso é obrigatório e autoestudo obrigatório. Mas, assim, com esse, né, catatal de conteúdo aqui, você tem total, né, condições de atingir as 10 horas, tá certo? Tranquilamente, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Oh, muito bom. Ninguém tem dúvida. Oi, Professor Juliana, Débora. boa noite. Boa Débora. noite. Oi, Débora, pode falar. Essas aulas conceituais, no meu, estão aparecendo apenas 5. Não tem 10 aulas conceituais, não? É que acho que depende da disciplina, né? Ah, tá. Eu acho que pode Ai, ser disciplina que tenha um pouquinho menos, tá? Mas é. assim, tem as atividades ali e atividades a mais e atenção e os estudos de material, tá? Aí você pode complementar Não, então para tudo bem. atingir Fiquei as 10 preocupada. horas, De mim tá aparece bom? 5 só. Porque daí assim, são atividades do estúdio. Então assim, quem É, tiver mais atividades, alguns têm mais aulas conceituais, outros um pouquinho menos, mas no total dá para a gente atingir ali as 20 horas certinho, tá bom? tudo bem, obrigada. Oi, Giovanni. Ô, Juliana, eu fiquei com uma dúvida em relação a essas 4 horas que você falou de autoestudo aí. Não, eu falei assim, ó, toma cuidado para não colocar 4 horas, porque não pode. Esse é o livro, né? Se você quiser ler o livro. Isso, a leitura do livro. Eu acho que assim, ó, a leitura do livro, tá, gente, ó, é importante. Ah, não adianta, mas eu vou colocar ali, mas eu não li, Não né? entendi. Aí a gente vai colocar assim, ó, para leitura do livro ali, não precisa de tantas horas. Eu acho que em 2 horas, no máximo 3 horas, você leva para fazer a leitura do livro e a atividade, entendeu? Uhum. Então, assim, falar 4 horas para fazer tudo isso, deixa muito, tá? A não ser que você tenha. E assim, Só pessoal, estudo detalhe, de caso, que é um pouquinho mais demorado. é, não, é um pouquinho mais demorado, É. tá? Mas assim, tem que ser coerente com os estudos, tá bom? Uhum. Tá certo? Não pode extrapolar aí. Não entendi. Obrigada. Nada. Eu também estava com dúvida dessas questões das outras 10 horas. São atividades do estágio, né? São atividades ali do estúdio, desculpa. São atividades do estúdio. Então, tudo que envolve ali atividades de estúdio, vídeos que tem ali complementares, né? Documentos complementares que você realizou ali para estudar, você vai contabilizar dentro das horas ali, tá bom? Mas, ó, não esquece, gente, tem que estar detalhado. Não adianta você colocar ali, estudo do livro. Eu quero que vocês detalhem, olha, eu li o livro. No capítulo 1 está falando sobre isso, isso e isso. Capítulo 2, isso, isso e isso. Ou o livro fala isso. Entendeu? Faça um resumo ali do livro e coloque lá. Porque eu quero entender que vocês leram o livro, tá? É preciso entender e identificar que vocês leram o livro de verdade, tá? Nada de ficar, eu coloquei ali, mas nem sei nem abri o livro, né? Vocês precisam entender, é importante, tá bom? Então vocês coloquem ali das atividades, tá bom? Assistam tudo certinho, as aulas conceituais é importante, tá bom? Então vocês precisam decidir. Conseguiram entender como está separada a divisão certinha? Tá? Todo mundo? Eu preciso, lembra a colaboração, preciso que todo mundo fale assim. Tudo ok. Oi, estamos aqui. Gente, eu sei que a gente está no módulo 54, mas Vai chegando no final, fica todo mundo muito cansado. né? Viviane, tudo bem? Seja Meu bem-vinda. Tudo bem, professor? Desculpa, eu estou no trabalho ainda, por Tudo isso bem? que eu estou entrando agora. Eu só queria saber, assim,
o professor falou do resumo do livro, mas, pelo menos na última vez que eu entreguei as atividades, eles pediam, tem uma quantidade de folhas para a gente poder anexar e compactar isso para conseguir enviar para vocês. O resumo do livro, assim, a gente fazendo o que a gente entendeu, bem resumidamente, de cada capítulo, para poder compactar em tudo aquilo que tem o resumo das aulas e tudo mais, para a gente enviar para vocês. Como é que vai ser avaliado Como que eu isso? falo assim, ó, quando eu falo assim, a questão do autoestudo, resumo do livro, o material que vocês lê, é falar um pouquinho sobre o que fala o material, entendeu? Tá. Você não precisa fazer 10 linhas, pegar o texto inteiro ali e resumir. Você pega assim, ó, o livro, você resume o livro em, por exemplo, um parágrafo, entendeu? Resume o livro em um parágrafo. Não, se um parágrafo, entender que você estudou, leu o livro e compreendeu o que você está falando. Então, assim, como que eu vou falar? O livro fala sobre, vamos supor, terceiro setor. O livro fala sobre o terceiro setor, o que é o terceiro setor. Então, você vai entender como que eu vou falar sobre o terceiro setor. Então, o livro fala sobre o terceiro setor, eu identificando o que é o terceiro setor, como constitui o terceiro setor. Então, vou explicar. Olha, no livro eu li tal, que fala sobre o terceiro setor, que existe o primeiro, o segundo e o terceiro setor. O terceiro setor é constituído por associação, fundação, partidos políticos e cooperativas. Então, constitui o terceiro setor. Dentro do terceiro setor, né, ele é constituído, tal, foi criado. Então, só para me entender que você leu o livro e eu entendi o quê? Entendi que dentro do terceiro setor vem das mobilizações, vem do conceito das ideias, né, de movimentos sociais. Eu preciso compreender que você leu, né, o livro e tive uma compreensão do que o livro se tratava, tá bom? É só para que a gente faça isso de forma mais dinâmica e de forma correta. Por quê? Quando a gente aplica essas atividades, não é porque a gente quer, vamos exigir demais, porque a gente quer que, né, ele faça isso só por fazer. Não, tem um sentido, tá? Tá. Quando a gente lê um livro ou lê um relatório e a gente precisa dar o nosso parecer, tá? A gente precisa fazer essa síntese, aprender a elaborar essa síntese. Então, ó, o usuário tem isso, tem tanta idade de acordo com o que foi visto no relatório, né? O usuário precisa ser encaminhado com urgência para tal serviço, né? Tendo em vista que o seu encaminhamento, né, se baseia na lei tal de condições do usuário. Então, assim, isso me ajuda dentro do meu, né, cotidiano profissional. Então, tudo que eu vou fazer dentro dessa atividade de estágio, esses relatórios, é tudo que eu vou usar dentro da minha profissão durante todo o período, entendeu? Que eu estiver trabalhando. Então, tudo tem um fundamento. Então, é importante. Quanto mais você aprender, melhor. Tá certo? Sim, certo. Eu só fiquei preocupada porque, assim, fica muito legal quando a gente monta, só que na hora de enviar para vocês é um sacrifício. Eu falo, poxa, aí fica mais complicado. Aí a gente vai fazer esse estágio agora do terceiro setor, e aí, no começo do ano, é o nosso último estágio? Ó, para quem já fez né, o terceiro setor, quem está fazendo o terceiro setor agora, vai fazer empreendedorismo no 51 do ano que vem, o último estágio, tá? E aí, até finalizar o curso, a gente vai fazer o TCC, o teórico? Aí pro ano que vem já tem TCC, se eu não me engano, a partir do no final do estágio já tem CCC. Aí tem que ver quando vai liberar, né, a sua disciplina. Mas isso depende muito de se você não tem nenhuma disciplina que reprovou, se você reprovou nenhuma disciplina, aí ele vai ofertando de acordo assim com a grade, né, no qual você foi matriculado, tá? Obrigada, professor. Nada. Maria da Conceição, tudo certo? Pode falar, Maria.
Tem que desbloquear o microfone. Pessoal, aproveitando, eu coloquei aqui a lista de presença, tá? Já vão preenchendo tudo certinho, tá bom? Oi, Maria, conseguiu? Tem que desbloquear o microfone pra gente te ouvir. Nada? Agora? Não. Tenta desbloquear aí. Você clica no microfone aí. Bem em cima aí. Do Oi? lado da câmera. Aí Agora foi. foi. Agora foi. Então, eu achei interessante assim, quando assiste a aula conceitual, já lê o livro, porque é um complemento, porque as aulas Uhum. conceituais, às vezes, ela é muito resumida, né? Então, acaba sendo resumido porque são, às vezes, pouco tempo. E aí, você já pega o livro da disciplina e é um complemento das aulas conceituais. Eu achei mais fácil fazer esse segmento, assim, sabe? Ficou mais interessante, assim, para entender o livro. Que Ficou bom. bom, assim. É isso mesmo. Tá tudo certo, Maria? Maria, você tá fazendo estágio aonde, Maria? Não consegui ainda. Não deu certo? Aí agora eu tô com uma amiga que ela trabalha na área da saúde, ela está estagiando em hospitais, que ela vai se formar em psicologia, e ela está fazendo um corre para mim, mas eu não sei se esse ano eu consigo mais, né? Acho que esse ano está perdido já. E É, aí, como ela tem conhecimento, ela tem assistência social na família, tia, amiga, tem gente na área jurídica, o irmão é médico, ela falou, então eu tô correndo em tudo aqui para ver se. Mas eu falei para ela, acho que esse ano está meio perdido, está muito em cima já, né, para fazer tudo, né? ah, sim. Mas aí pelo menos É, eu já fecho isso para o ano que vem, né? Já começar já com. Não quero perder essa oportunidade com ela, né? ah, sim. Que bom. É. Não, tomara que dê certo, sim. E assim, vai tentando até o último minuto e a gente, né? Esperança é a última que morre, É né? porque o problema é que o setor público começa a fechar no final do ano, né? Muitos lugares já começam a cortar. Ah, o problema do Professor, setor É, público é isso é, mesmo. é. eu tenho uma dúvida. No caso, se a gente reprovar nesse primeiro estágio, no meu caso, o primeiro estágio, eu faço ele o ano que vem? Como que funciona o estágio? Por exemplo, se eu tô, por exemplo, vou te dar o exemplo seu, né? Você está Aham, fazendo políticas públicas no módulo 54, tá? isso. Então, por exemplo, políticas públicas, ela está sendo ofertada no módulo par, certo? Então, ela só pode ser ofertada, de acordo com a grade, em módulos pares. Então, por exemplo, ela só vai aparecer para você em módulos pares, ou seja, no 54 e no 52. Ah, Então, se você for reprovada no 54 em políticas públicas, ela vai retornar para você no 52 do ano que vem, entendeu? mais outra dúvida. Mas não me impede de eu fazer outros estágios, eu não sei. Aí tem as disciplinas de módulos ímpares, que são ofertadas no 51 e no 53, tá? Aí, por exemplo, se você reprovar no 51, né? Aí você tem a disciplina, ela retorna no 53. Então, por exemplo, você reprovou no 54, né? Agora em políticas públicas. Então, Aham. daí você vai entrar, por exemplo, no 51, numa disciplina de módulo ímpar, né? E daí você vai pegando as disciplinas de módulo par. Então, vai ter módulo em que você vai ter duas disciplinas para realizar. De estágio? Isso, se Disciplina de você estágio? reprovar, isso. Se você reprova em uma, você vai ter um módulo que você vai ter duas disciplinas para cursar. Sabe, hein? Dá para reprovar, né? Assim, dá para fazer as duas disciplinas, de acordo com a sua disponibilidade. Por exemplo, se você tem disponibilidade para fazer 6 horas diárias, 30 semanais,
você consegue fazer 2 disciplinas tranquilamente, tá? Não é nada assim muito, até porque quem já tem campo de estágio, né, fica muito mais prático, porque daí você já inicia já para fazer as 2 disciplinas. A única coisa que você vai ter que fazer é dobrar a sua carga horária. Então, se no módulo que você tinha uma disciplina, você vai fazer 80 horas, então daí se você tem 2, você vai ter que fazer 160 horas de estágio. Para quem já está no embalo, né? Já Quem tem pega, né? habilidade, já fica mais Ele fácil. vai. Eu vou É. falar para Mas a você. gente não pode. Tem que ser 6 horas diárias, né? Eu não posso passar 30 horas semanais. Não, Bem nessa tem que essa ser regra. dentro das 6 horas diárias e 30 semanais, tá? É lei de estágio mesmo, É a lei disso. Eu entendi essa parte. certo? Essa Entendi. parte aí é questão de lei mesmo, não tem como a gente alterar isso, tá bom? Não, mas é bom. 6 horas tá ótimo. Então, assim, aí, por exemplo, a Maria da Conceição, se ela não conseguir fazer essa disciplina, aí no módulo 52 vai ter 2 disciplinas para ela cursar, vamos supor, entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Tudo certo, então, pessoal? Alguma dúvida referente à documentação? Tudo certo? Tá todo mundo assim, eu tô Mais com uma medo. dúvida. Mais uma Eu tô. dúvida, então. Ah, É, eu ainda não enviei o credenciamento, porque eu estou esperando a proposta. No maior do coração. Não infartar, não. Porque eu estou esperando a resposta da proposta, né? tá. Você já entrou em contato com a mediação para solicitar a reabertura? Eu já entrei em contato. Aí ela me informou, a Laís me Ou tem que informou esperar a que tem que proposta esperar aprovar? a proposta ser aprovada. Aí Então, estou beleza. nessa ansiedade dessa proposta. Tá. A proposta, então, você só vai acompanhando a proposta diariamente, tá? Até a aprovação. Deixa eu só pensar. Você já encaminhou a proposta, tudo certo? Tem quanto tempo que você encaminhou a proposta? Olha, Você encaminhou. não lembro, mas faltava o termo de convênio, aí eu enviei semana passada. Tá. Então, provavelmente, né, Mandei, essa semana já sai. Tá? Então, tranquilo. eu enviei o termo de compromisso e o termo de convênio que faltava, que eu enviei semana passada. Beleza, bacana. Então, não tem problema nenhum, tá? A gente ainda tem tempo para fazer, ainda mais para quem tem 6 horas diárias e 30 semanais. Só a questão, assim, né, de quem ainda não conseguiu enviar a proposta, ok? Então, vamos lá, então. A gente já falou sobre os dois, né? Já que ninguém tem mais dúvida referente à documentação, que é nova. Na verdade, sim, eu só né, coloquei ali um título, né, para você orientar na hora de preencher, né? Então, eu acho que assim, foi para simplificar. Não sei se simplificou para vocês. Se vocês puderem estar me dando feedback agora, porque assim, se não, não simplificou, só confundiu, aí eu retorno para o que era antes. Não, Mas ficou bom, ficou simplificou, bom. Ficou né? ótimo. Para vocês ficou perfeito, né? Tá bom. Eu só preciso saber disso, porque daí a gente, né, volta lá. Então, beleza. Então, mas bem descrito ali todas as atividades, tudo certinho. A gente vamos lá então para a avaliação. Então, deixa eu aqui que eu preciso que vocês entendam da avaliação. Vamos lá então. Vamos pegar, ó, relatório 6, né, de avaliação, campo e acadêmico. Então, já vou fazer aqui, vamos fazer um preenchimento correto. Então, vamos lá. Relatório de avaliação de desempenho, campo e acadêmico, né? Colocar o nome do estudante, tal, tudo certinho, RA, início e término em campo, que daí seria o início, né, real, primeiro dia que eu fui para campo. Eu fui no dia 10/11/2025. Quando que eu terminei? Né? Meu último dia foi dia 5/12/2025, tá certo? Coloca aqui meu e-mail, telefone, polo, informações do meu supervisor de campo,
tá? Essas informações se já estão craques já. Dados do supervisor acadêmico, né? Aí já vou colocar meu nome, Juliano Sanches de Oliveira. Número do CRES 12056. Vou colocar o e-mail, telefone, data da avaliação. Essa data da avaliação vai ser a data em que minha supervisora fez a avaliação, tá? Então, por exemplo, foi no dia 5, eu levei para ela realizar no dia 5/12 para fazer a avaliação. Vou colocar aqui. Tá. Beleza? Tem problema aqui. O que eu não posso, tá, pessoal? Evite rasura, tá? Evite colocar em caneta, evite fazer alguma, né, correção ali, meio, né, que pareça que você, né, errou e tentou consertar. Então, evite fazer isso, tá? Então, o que vai colocar aqui? Minha supervisora vai preencher manualmente, né? Esses aqui eu vou fazer no computador, vou imprimir. Preenchidos aqui, vou imprimir esse documento e minha supervisora de campo vai preencher. Então, vai preencher a mão, a caneta aqui. Ah, vai colocar aqui o xizinho. Excelente. Opa, aqui está restrito, né? Então, ela vai colocar excelente, vai, né, vai avaliar cada um. Aqui, na área do supervisor acadêmico, vai ficar em branco, tá? Então, porque aí eu não vou fazer a avaliação. Aqui eu vou precisar da assinatura e carimbo, tá? Do supervisor de campo, a minha assinatura, tudo certinho. Consideração, né, da minha supervisora de campo e colocar a minha consideração que eu, né, realmente achei do estágio, o que foi meu estágio. Eu vou colocar minhas considerações aqui também, tá bom? Vai colocar as informações certinhas, município, tudo certinho, supervisor de campo, estagiário, tudo certinho, tá bom? Então, isso é bem simples também, só que a gente só precisa tomar cuidado. Então, toda documentação, como eu fiz aqui, está aqui, ó, dentro do ambiente da disciplina, tá? Documentação de estágio, tá tudo aqui. Então, tudo que você precisa está aqui, tá certo? Ó, formulário de CRESP. E o que mais que eu tenho aqui? Passo a passo para envio da proposta de estágio, passo a passo para envio da documentação final. Olha aqui, slide de seminário 1, slide de seminário profissional 2, slide de seminário profissional 3, olha aqui, ó, 4, tá bom? E vídeo de orientação da atividade 2. Ó, todas as informações que eu preciso está aqui. Então, assim, eu preciso que vocês acessem o seu estúdio, né, para obter essas informações extremamente importantes. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Estamos alinhados? Oi, Maria. É uma dúvida. No caso, se eu não conseguir, né, esse ano mais o estágio, então eu faço a atividade que tem que fazer, mando, vou ser avaliado no que eu fiz. Aí eu ficar só mesmo faltando o estágio mesmo, né? Mas as outras atividades eu faço normal, né? Então, Maria, é o seguinte, se você não foi para campo, aí você não vai ter nota, né, na sua atividade. Então, na verdade, você vai reprovar na atividade. Ela é curricular ou não? É curricular? Então, daí assim, se você não for para campo, daí você vai reprovar na atividade, tá bom? Aí você vai reprovar nessa disciplina. É porque eu estou assistindo às Dependendo. aulas, aí tem algumas coisas para responder, eu estou respondendo. Tem que fazer, eu estou fazendo, mas... Assim, se você quiser para conhecimento, até porque você vai ter que fazer de novo, né? Aí quando você for fazer novamente essa disciplina, você já tem a documentação pronta, né? Você já tem as atividades tudo certinho, prontas, né? Mas aí é viável fazer, então, lá que tem lá atividade mapa, atividade 1, 2, no caso, eu tenho... Se eu não fizer o estágio, eu tenho que fazer essa... É Não, importante? não, tá? Então A não vai menos que adiantar. você queira, não vai adiantar. A menos que você queira fazer atividade 2, eu não sei, dependendo do estudo de caso que seja a sua atividade, né? Dê Eu para estou fazer sem no campo de terceiro estágio. setor mesmo, estou no terceiro setor. Então, daí às vezes dá para fazer essa atividade. Daí, se você quiser, que daí dá para utilizar
no próximo módulo quando ela for ofertada, Tá bom. tá bom? Daí tem essa possibilidade também, tá certo? Ok, Mas obrigada. assim, se você não for para campo, infelizmente daí você já vai reprovar nessa disciplina e daí você vai ter, ela vai ser ofertada novamente, tá bom? Beleza. Vamos lá então. Esses são os 5 documentos obrigatórios que vocês vão ter que entregar, tá certo? O que eu preciso de orientar a todos. Essa documentação, tá? Ela precisa ser entregue, tá? Tem prazo para você entregar, tá? Até o final do módulo. Você tem que entregar essa documentação e, principalmente, não é somente entregar. Você tem que acompanhar essa documentação até a sua aprovação, tá certo? Por quê? O que acontece? Se você não entregar essa documentação até a aprovação, tá? E ela tiver uma correção, você vai estar reprovada. Então, tem que acompanhar até a aprovação. Tem que ser até o final. Então, vamos lá, então, só para vocês entenderem como que funciona este envio, tá? Depois a gente vai, no próximo encontro, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o envio, tá? Dessa documentação. Mas, ó, aqui na proposta de estágio, tá? Vocês vão ter aqui contratos de estágio. Então, como vocês têm a proposta aprovada, tá? Ó, tá vendo aqui que está ativo? Quer dizer que é a proposta do módulo. Então, vamos supor, vou pegar a do módulo passado, 53. Vamos ver aqui da aluna. Ó, a aluna não encaminhou a documentação. Então, vamos supor aqui, como que vai ser feito o envio dessa documentação? Então, essa aluna aqui, por exemplo, ela já está reprovada porque não enviou a documentação final de estágio. E ela teve uma proposta, olha só. E não pode acontecer isso. Então, o que vai acontecer? Você vai chegar aqui, né, nessa proposta, né, contratos, ó, vai chegar aqui no contratos, vai vir aqui em arquivo, vai clicar em novo e vai colocar a documentação. Então, você vai colocar a documentação de estágio. Tá? Eu vou passar para vocês depois a frase completa, né, para vocês enviar. Aí vocês vão encaminhar, abrir aqui e vamos supor, documentações de estágio. Colocou aqui, abriu, escolheu, né? Vocês vão clicar em salvar. Ó, clicou em salvar, ele vai aparecer lá para vocês em contratos. Vamos lá, tá carregando. Ó, ele vai aparecer aqui para vocês em contratos. Aí vai aparecer aqui, ó, documentação de estágio, vai colocar a data, o dia da inclusão e vai colocar aqui em aprovação, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão acompanhar essa documentação até estar aprovado. Então, aqui vai estar a documentação de estágio e tá a situação tem que estar aprovado, tá certo? Então, significa que a atividade foi corrigida. Estando aprovado, ok, vocês ficam tranquilos, porque, né, a nota vai sair de acordo com a atividade que vocês realizaram, tá certo? Conseguiram entender? Então, assim, mais importante, verificar a documentação, tá? Se tá tudo certinho, verificar se tá todos os documentos certinhos, escaneados certinho, assinados, tá? De forma correta, que não pode, tá, ter documento faltando, verificar a questão da carga horária, muito importante, tá certo? Então, por exemplo, ali na documentação de campo, quantas horas eu preciso? Ah, eu preciso 80 horas. Eu tenho que calcular certinho as 80 horas, tá? Não pode ser menos de 80 horas, senão
né? Vocês estão reprovados e o seu documento vai ser recusado. Na documentação, né, de registro de frequência acadêmica, tem que ter 20, se tiver menos de 20 horas, tá? Sua documentação será recusada. Então, você tem que contar as horas certinho, tem que, né, contabilizar as suas horas, tá bom? Para que vocês não tenham as suas documentações, né, recusadas, tá bom? Então, o que vocês precisam se ater, tá? Digitalização, tá? Por favor, verifique a digitalização, se está legível, tá? Se as assinaturas estão aparecendo certinho, se as descrições estão aparecendo certinho, tá bom? Se está faltando documentação, verifique se tem os 5 documentos dentro, né, do arquivo. Ah, mas meu arquivo está pesado. Você vai poder dividir o arquivo em 2. Divide o arquivo em 2, tá? Ah, coloca, por exemplo, o registro acadêmico e o registro de campo. Você coloca num arquivo e depois você coloca o restante dos documentos em outro arquivo. Também é possível, tá certo? Então, você consegue dividir essa disciplina, tá bom? Então, para que não... Às vezes pode ser que fique pesado demais, aí o arquivo fica muito pesado e ele dá erro. Aí, nesse caso, se der algum tipo de erro, aí você pega e divide o arquivo. Então, você vai salvar no PDF registro de frequência de campo, registro de frequência acadêmica. E daí... Um discurso para criticar os líderes mundiais que não vieram à Oi? conferência. Homens que fazem guerra. Pensa aqui nessa... Então, daí, assim, né, retornando, a gente vai dividir essa carga horária, ou essas documentações, para não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Para que a gente não consiga, né, não ter algum tipo de erro ali na hora de enviar a documentação. Aí você pode fazer essa divisão de documentos, tá bom? Eles vão avaliar tudo certinho, os 2 documentos, tá bom? Então, muita atenção antes de enviar, tá? Para não haver erro, tá bom? Faça certinho, tenha calma. Tá bom? Então, tenha calma. Tenha muita calma na hora de enviar. Odete, você queria falar alguma coisa? Sim. Voltando de novo a estar. E porque nós temos que escutar a aula. Voltando de novo, depois da proposta aprovada, Aí eu posso dar início ao campo de estágio. Aí eu levo o plano de estágio, o que eu faço? Você já vai preencher o plano de estágio, tá? Aí você já vai vai preencher. ficar um com ela e um comigo, né? Isso. Uma instituição e um comigo. E daí você já faz a questão do credenciamento, tá? Tá. Essa era a dúvida. Tá. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Aqui. Oi. Carlos, você quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, Carlos? Oi, Nilva, tem alguma dúvida? Não, professor. Tudo certo, então? Sim. Então, tá bom, então. Não, professor, não tenho nenhuma dúvida, não. Tá tudo ok por aqui, por enquanto. Então, tá bom, então. Então, vamos lá, então. Então, assim, retomando, então, só tenham muito cuidado antes de enviar a documentação, digitalize certinho. Se vocês precisarem ir para o polo para auxílio na digitalização, vão ao polo, né? Mas façam tudo com calma, tranquilidade, já se organizem, tá bom? Para não deixar tudo para a última hora. Principalmente registro. Os registros você já pode ir fazendo, preenchendo. No dia que você foi no estágio, você já pode ir preenchendo, ó. Eu deixo o arquivo salvo ali e vou preenchendo diariamente. Ó, nesse dia eu fui tal, já vou preenchendo minhas atividades.
Porque a hora que eu for precisar imprimir para recolher a assinatura, é só imprimir, né, no último dia, já levo, preencho e já recolho a assinatura, tá bom? Para não deixar tudo para a última hora. Façam pausadamente, para não ter prejuízo e de atropelar e fazer um arquivo errado. Né? Às vezes está na correria, eu preencho de qualquer jeito, eu, né, faço escaneamento de qualquer jeito. Então, para não ter esse tipo de problema, vocês já vão preenchendo, tá? Com calma e tranquilidade, tá certo? Tudo bem? Então tá bom. Professor, Oi, tem alguém com alguma dúvida? Pode falar. Tá, Débora, acho que você está mutada. Se você quiser, clica no microfone. Oi, Isso. oi, tá me ouvindo agora? Tô. Depois do dia que a gente enviar toda a documentação, vamos supor, após o dia 6 do 12, 7 do 12, tem um prazo mínimo o prazo máximo para poder aprovar? Olha, a partir do momento do processo final, tá? Se eu não me engano, eles vão ter até o dia 20. Eles vão ter até o dia 20 para corrigir tudo, tá? Tem até o dia 20, eu acho que, se eu não me engano, para corrigir tudo. Então, porque eles têm que lançar a nota. Então, a nota, se eu não me engano, vai sair no dia 20 de dezembro. Então, eu acredito que eles vão corrigir antes. Então, no início, dia 6, até o dia 6, vai todo mundo enviar, e daí, a partir do envio, todo mundo, eles vão começar a correção das atividades de estágio, né? Da documentação. Ah, entendi. Não, então Tá? tá bom. Só para eu ficar... Então, que eu fico acompanhando, aí olho de manhã, olho de tarde, olho de noite, olho de manhã, olho de tarde, olho de noite. não, você pode, assim, não precisa olhar de manhã e de tarde, tá, pessoal? Você acompanha, por exemplo, pega toda tarde, né? Ó, toda tarde eu vou olhar, então, né, não precisa de 2 períodos, né? Pode Não, pegar então tá bom. toda tarde. Tá bom, Tá obrigada. bom? Nada. Josi Pereira. Não tô te ouvindo. Tá conseguindo? Tá mutada, Josi. Consegue tirar o microfone? Ou qualquer coisa você digita no chat. Sem proposta. Professor, e no caso de pessoa que já está em campo, mesmo sem proposta aprovada? Porque eu tentei enviar essa proposta antes, mas não estava indo por conta do sistema. Então, de começar o estágio, eu comecei mesmo sem proposta aprovada. Nas mensagens que a mediação manda para mim, elas falaram que eu tinha um local de estágio e poderia iniciar sem a proposta aprovada. Tá? Então, eu iniciei. Camila, então é o seguinte, né? Como você sinalizou aqui, você tem proposta, você tem campo, já está em campo, né? E quando a gente falou da questão do sistema, quando tivesse termo de compromisso, termo de convênio assinado, já poderia ir para campo, quem tivesse esses 2 documentos assinados, certo? Essa era a mensagem da mediação. Então, é o seguinte, você já poderia, assim que já, né, foi autorizado, já foi liberado lá para envio da proposta, já poderia ter enviado. E isso foi antes do término, entendeu? Então, assim, era para quem tinha o termo de convênio, termo de compromisso já assinado. Se no caso você tinha termo de convênio, termo de compromisso assinado, poderia ir. Mas aí tem um problema, um porém, né, que o seu termo de convênio ou de compromisso, né, tinha que ser assinado pelo responsável, né? Você estava citando. Aí, nesse caso, como você já está em campo, tem problema, então, o mais rápido possível para você encaminhar a proposta, tá? Com urgência. Sirlane, até que a... Boa noite, Juliano. Boa noite. No caso, a gente que já está em estágio,
concluindo as horas. Porque a minha proposta foi aprovada desde lá no início, mandei tudo dentro do prazo direitinho. Já pode estar enviando a documentação ou tem que esperar? Não, já pode. A partir de hoje já está liberado para envio da documentação, tá? Só que assim, gente, como eu estou falando, muito cuidado, muita atenção, né? E na hora que for enviar, verifique se está tudo certo, corrija, verifique se tem a carga horária certa, tá? Se tem todas as horas, se o registro de frequência de campo tem as 80 horas, que é o mínimo, e se a registro de frequência acadêmica tem as 20 horas, que é o mínimo, tá bom? Então só verifique isso, faça o processo com calma, com cuidado, e daí mais pode já enviar, tá bom? E aí, quem já está pronto, a documentação já está pronta, é só ter esses cuidados, tá bom? Porque senão vai ter que ficar fazendo revisão, vai ter que ficar fazendo o conserto ali das documentações, correções, e pode acabar sendo reprovado, tá bom? É só esses assim cuidados também. mesmo. Lá no registro, Juliano, por quê? Durante o estágio, né, sempre a gente tem capacitação, porque eu acompanho a equipe multiprofissional, vou para campo, direitinho, graças a Deus. Faço visita, fico com a assistente social na elaboração de parecer, ministração de palestras. Então, tudo isso eu participo, visita no CREAS, demanda para o CREAS, a gente acompanha tudo. Aí, nesse caso, das palestras, tudo, eu posso estar colocando também no registro de frequência? Pode. Porque quem vai é sua frequência de campo, tá? Isso aí, tudo que você realiza é frequência de campo. Então, ou seja, quem vai autorizar que seja validado essa documentação de campo é a sua supervisora de campo, tá? Então, assim, pode realizar, porque assim, mas tem que ter o consentimento dela, ela é quem vai assinar, tá bom? Sim, eu sempre faço, a gente anda grudada praticamente o dia todo. Graças a Deus que eu peguei uma pessoa muito boa e competente. Me ajuda muito. Então, que bom. Professor, você me ouve agora? Obrigada. Oi, Josi. Nada. Oi, Josi. Deu certo agora. Pode falar. Então tá. Prof, assim, eu já tenho o termo de convênio, já foi assinado com a Thaís, ela já assinou para mim, já tá tudo certo, já veio a devolutiva lá, eu iniciei o estágio no início mesmo que começou, porque eu já tinha tudo organizado. Só que agora, daí a professora Thaís já assinou o termo de convênio, já fiz todo aquele procedimento inicial, tá tudo correto. Aí o que falta? Eu tô terminando essa semana a folha de frequência de campo, eu termino agora sexta-feira. Já tá toda certinho, eu vou entregar para assistente social assinar, e daí vai faltar a sua assinatura. E a folha de frequência acadêmica minha já está pronta. Eu já organizei ela e já deixei ela toda pronta. A professora Thaís tinha corrigido, só que ela falou que ela não ia assinar, porque não estava terminado, porque faltavam os seminários ainda para mim concluir. Aí ela falou que ia deixar para você daí quando você assumisse, né? Que ela não sabia quem ia assumir. Daí como que eu faço para enviar para você depois para pegar sua assinatura? Tá. Ou eu envio direto sem assinatura? Isso. Josi, até eu não sei quem mais tem, se você tiver o grupo aí para, né, para mandar pro pessoal, porque assim, a gente tem mais essa e tem mais uma supervisão, né? Aí o pessoal da sua equipe aí que tava com a Thaís, se, né, puderem estar participando, tá? Porque a gente vai precisar fazer as orientações. Então, funciona assim a supervisão, né? A gente está em processo, para quem está em processo de contratação, está sem supervisor no polo, a gente faz essas orientações e a assinatura da documentação, então ela funciona da seguinte forma, a gente sinaliza num texto, tá? Que é supervisão sede, e eles entendem que, como é supervisão sede, não tem assinatura do supervisor acadêmico, tá? Aí só vai ter a supervisão de campo e a do aluno. Então são essas duas assinaturas. Então toda a documentação você vai preencher, né, com
a assinatura do supervisor de campo e a sua assinatura. Daí, onde é a supervisão sede, né, o supervisor acadêmico, aí vai sem assinatura. O processo avaliativo, a mesma coisa, tá? Tem a avaliação do supervisor de campo, mas não tem a avaliação do supervisor acadêmico, tá bom? Porque são sede, tá certo? Então, vocês Então, entregam 100. Ah, tá. Então, assim, prof, se até segunda-feira ela me entregar assinado, que eu vou entregar para ela organizado, porque até dia 14, né? Eu tenho para preencher, ainda tem essa semana para colocar o que a gente vai desenvolver na entidade, né? Onde eu estou fazendo estágio. Aí, se eu entregar para ela segunda, na terça-feira, então eu já posso escanear e encaminhar no portal? Pode, tá? Mas só que assim, verifique essa documentação, verifique a carga horária, tudo certinho para não haver erro, né? Sim, Que a gente sim. está com prazo. Então, assim, não precisa ser precipitado. A gente tem mais uma supervisão, que é dia 24. O ideal seria todo mundo entregar a partir do dia 24, né? Porque dá tempo. Porque a gente passa as últimas orientações, e se tiver dúvida, dia 24, a gente já pode falar assim, olha, tem como dar uma olhada, é assim que faz, é assim que tá certo a documentação. Então, assim, a gente consegue até dar uma olhada para ver quem tem mais dúvida, quem antes de enviar, para não haver erro, tá? E aonde que eu envio para você dar uma olhada, prof, quando eu concluir? Você pode encaminhar no Fale com o Mediador a documentação para análise da mediação. Daí você fala, olha, estou com a documentação, queria verificar se está correta para poder enviar. Entendeu? Porque tem um prazo bom ainda, né? Tem, a gente não precisa se precipitar. A gente tem bastante prazo aí, tem um prazo longo para encaminhar. Então, pode ficar É que assim, tranquilo. prof, como eu falei para a professora Thaís, eu comecei mais cedo já no início, porque se tiver alguma coisa para arrumar, dá tempo. Porque se a gente deixa para chegar no final do prazo, daí não dá tempo de arrumar e vai de qualquer jeito, e depois a gente perde o prazo, né? Isso, pode perder o prazo, pode ter correções, né? Que é o pior, que atrasa, né? E depois tem que ficar acompanhando, demora muito. Então, assim, para evitar esses processos, a gente faz, né? A gente orienta a fazer com tranquilidade, com calma. E a gente, no momento, tem prazo, entendeu? Se vocês deixarem, olha, para organizar tudo certinho, deixar para enviar após o dia 24, né? Depois da supervisão, porque daí vocês têm que registrar a supervisão acadêmica, né? Não tem como vocês, vou imaginar que for 2 horas, eu vou imaginar o que foi. Então, a gente tem mais uma supervisão, vocês vão colocar mais a supervisão acadêmica do dia 24 do 11. Então, precisa colocar. Então, aí vocês podem caminhar no dia 25, dia 26, né? Daí vocês já podem fazer o envio dessa documentação, e sem pressa, porque daí vocês vão ter tempo suficiente para encaminhar essas documentações, tá bom? Uhum. Obrigada, professor. Aí, assim, se você puder estar comunicando o pessoal de que está tendo supervisão, e dia 24 do 11 está tendo supervisão, tá? Aí já Eu posso postar o link da aula lá no grupo de estágio? faz o seguinte, porque esse link aqui eu acho que já não vai ter, porque o pessoal vai estar com o link lá no estúdio. Mas normalmente na sala do café, eles já disponibilizam o link novo para supervisão. Então, eu vou colocar aqui, vou encaminhar aqui a agenda. Eu vou encaminhar aqui a agenda, porque daí fica mais. Deixa eu pegar aqui. Porque assim, prof, na verdade, eu não sabia que ia ter supervisão com você hoje. Eu entrei por acaso porque eu abri a sala do café e aí eu comecei a fazer a leitura que a Thaís tinha orientado antes. E daí, por acaso, eu acabei pegando a live, a Na live verdade, eu andamento. avisei para ela, falei assim, olha, avisa todo mundo aí que a gente vai ter live, né? Tem supervisão sede, que daí seria, né, hoje e do dia 24. Mas assim, se você puder estar compartilhando, eu coloquei a arte aqui, aí você pode compartilhar com o pessoal a arte com as datas, tá bom? Uhum. Daí todo mundo já pode assistir as aulas, né, do que foi falado nas outras supervisões e assistir principalmente a do dia 24 do 11, tá bom? Vai ser no mesmo horário, né? De hoje. Mesmo horário, a partir das 17 horas, tá bom? Uhum. É isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Então, vou
trazer uma notícia boa, então, para todo mundo, que todo mundo está querendo notícias boas, né? Todo mundo quer notícia maravilhosa, todo mundo quer pular de alegria, felicidade. Então, eu vou trazer a notícia mais alegre de todos os tempos. Estamos chegando ao final do ano. Estamos chegando ao final do módulo. E dia 29 nós temos o encerramento, tá? Live de encerramento. Dia 29, sábado, de manhã, nós temos, a partir das 9 horas, live de encerramento. Tá certo? Ô, prof, é no dia do meu aniversário, olha que presentão. Olha aí, já vem comemorar com a gente. E aí, pessoal, o que a gente faz? Se alguém quiser vir para Maringá, a gente vai transmitir aqui ao vivo em Maringá, às 9 da manhã. Se alguém quiser, tá todo mundo convidado, hein? Se alguém quiser vir pessoalmente aqui, não sei se tem alguém aqui de perto. É meio Paraná. longe. Se eu morasse aí, iria. Tá Mas todo aqui mundo no Mato Grosso convidado não dá. para vir pessoalmente, conhecer os nossos estúdios, conhecer a universidade, né? Que o campus da universidade aqui, sede de Maringá, é muito grande, né? Praticamente uma cidade. Então, assim, vocês iam adorar. A estrutura aqui é enorme. Então, assim, se vocês tiverem... Mas, assim, a gente vai transmitir tudo pelo YouTube, tá bom? A gente vai fazer uma mega de uma transmissão, vai ter bastante coisa legal, vai ter, né, o rostinho de vocês, porque a supervisão sede também vai aparecer lá. Então, assim, eu quero todo mundo participando dia 29, tá? 29 agora do 11, às 9 da manhã, a gente vai fazer uma grande live de encerramento do ano. Todo ano a gente tem uma live de encerramento, tá? Então daí, esse ano a gente vai fechar com a chave de ouro, vai ser uma live muito bacana, tá? Vocês vão gostar demais, tá certo? Então, não perca, dia 29. A gente vai mandar, a gente vai mandar convite, a gente já tá divulgando lá. Então, assim, se vocês virem lá no Instagram, já fala, já vou, hein? Já tô marcado, pode marcar aí que eu vou, tá bom? Tá certo então, pessoal? Beleza. Então, por hoje é isso. E abram o link para mim fazer o registro, né? Pra gente ver a carinha de todo mundo, né? Peitei o cabelo aí, todo mundo certinho. Ô, prof, daí, Olha, só tá arrumado. na ficha acadêmica eu coloco quantas horas daí de supervisão acadêmica? Olha, a gente tá aqui há 2 horas e 30 minutos. Da supervisão acadêmica. Daí você pode colocar, tá? As 2 horas aí. Então tá, obrigada. Nada. Mais alguém para abrir aí o link para a gente fazer um registro grandioso, né? Porque daí eu preciso mostrar a galera grande, hein? Vamos lá. Ixi, tem gente entrando. Já vai abrindo o áudio, já vai abrindo aí para a gente fazer o registro. A gente vai fazer um grande registro. Mais alguém? Aí. Vamos lá, pode abrindo aí o... Para a gente finalizar aqui. Deixa eu aproveitar, né? Enquanto vocês vão abrindo aí, vou parar aqui a gravação.